Agir através da aceitação faz parte da compreensão da autorresponsabilidade. E isso corresponde a dizer que, mesmo que você não compreenda a sua colheita, ou seja, que não consiga enxergar em si quem foi responsável pelo plantio, ao invés de eleger culpados, de olhar para o externo, você se dedica ao seu processo de autoconhecimento. Eu acho que a melhor forma de comentar essa daqui é a gente pensar num GPS. Imagine que você está de carro, você quer chegar num lugar específico e você tem um GPS que já veio acoplado ao seu carro, mas ele não está ligado. Imagine que esse GPS é pago. Cada vez que você utilizar ele, você precisa pagar uma taxa. Então, você prefere deixar ele desligado e só usar em último caso. Mas você não sabe exatamente o caminho, então você resolve ir na noção. Aí passa o tempo e você percebe que está rodando, rodando, rodando e não chega onde quer. Aí você resolve pedir informações. Por mais boa vontade que as pessoas têm, elas acabam te dando informações muito pouco precisas. E aí você roda, roda, roda mais um tempão e não chega. Aí você percebe que o que você já gastou de tempo e de combustível já é superior à taxa que você pagaria para usar o GPS. Só que nessa hora você ainda assim hesita em ligar o GPS. Porque você pensa, caramba, se eu ligar agora, eu vou ter gasto o dobro, porque além do combustível ainda vai ter o gasto do GPS. Em seguida, você começa a reclamar. Você começa a se punir por não saber o caminho. Você pensa, que droga, por que eu não aprendi antes desse caminho? Num próximo passo, você começa a culpar as pessoas que de boa vontade te deram informações imprecisas. Você pensa, que droga, se elas não sabiam, por que elas deram informação como se soubessem? Se tivessem falando certo, eu não estaria aqui. E isso até é verdade. Mas se você soubesse, você não precisaria ter perguntado para eles. Então, por mais que seja fácil culpar os outros, foi você que acessou a informação errada. E o efeito da informação errada recai sobre você, não sobre os outros. Aí, depois de tudo isso, depois de muito nervosismo e frustração, você percebe que se não ligar o GPS, você não vai conseguir sair dali. E não vai conseguir chegar onde quer. E talvez, se você demorar muito, o combustível acabe com você em algum lugar desconhecido. Pronto, você liga o GPS. Ele mostra onde você está, onde fica o lugar que você quer ir, qual o caminho e os postos de combustível ao longo do trajeto. Agora é só ir e você fica em paz, porque você tem segurança de que é só questão de tempo para você chegar. Agora, vamos pegar essa situação e vamos dar nomes aos bois. Quando você saiu sem conhecer o caminho, e mesmo sem saber o caminho tinha expectativa de chegar, esse não conhecer o caminho é estar inconsciente. E a expectativa de chegar mesmo sem saber o caminho é uma ilusão. Quando você seguiu as informações imprecisas dos outros, das pessoas para quem você perguntou, isso foi nada mais, nada menos do que ser movido pelo inconsciente coletivo. As pessoas tinham boa intenção, ou até não, tanto faz, mas o fato é que estavam inconscientes. Elas também achavam que sabiam o caminho, mas não sabiam. Te responderam como se soubessem. E assim você foi movido pelo inconsciente coletivo. Aí quando passa o nervosismo, quando passa a irritação, e você percebe que culpar as pessoas não adianta de nada, e você percebe que não só não adianta nada, como é injusto com essas pessoas, aí você percebe que essas pessoas não eram suas inimigas. O seu único inimigo é a sua inconsciência. Você é que não sabia o caminho. Você é que consultou as pessoas que não sabiam. Você é que acreditou nas informações que elas te passaram. Aceitar que não adianta ter ou não razão, culpar os outros ou a si mesmo, porque isso não te tira de onde você está,
E decidir ir lá e ligar o GPS é a aceitação que essa mensagem se refere. Ligar e seguir o GPS é a mudança de polaridade que eu falei na primeira mensagem sobre o magnetismo, né? De não ficar reclamando do que eu estou colhendo errado e pensar o que é que eu preciso plantar para colher certo. Então, essa é a mudança de polaridade que vem da aceitação de não importa como cheguei até aqui, importa onde eu quero chegar. O combustível que eu gastei sem chegar a lugar nenhum representa o tempo de vida que a gente perde por estar inconsciente e que não volta mais, não se recupera. A taxa que você aceitou pagar pelo GPS representa as dores que o autoconhecimento demanda. O processo do autoconhecimento é dolorido, tem as suas taxas, mas vale a pena. O caminho que o GPS apresentou é o autoconhecimento adquirido. Então, aquela frase que eu comentei, de que pior do que o que fazem com você é o que você não faz com você, pode ser traduzida nessa metáfora, dizendo que pior do que a informação errada que te deram é você não ligar o GPS que você já tem, só por causa da taxa. Se você não é motivo suficiente para enfrentar essa taxa, qual seria o motivo suficiente? Pior se você, em algum momento, já até assumiu a taxa dos outros, mas acha que você não merece. Enfim, depois de aceitar tudo isso, ligar o GPS e começar a andar com base no caminho apresentado por ele, é a autorresponsabilidade. Quando você fez isso, você assumiu que só você mesmo é quem pode te levar até onde você quer. E sabe aquela história de que na vida a gente evolui pelo amor ou pela dor? Ligar o GPS somente em último caso, nada mais é do que escolher o caminho da dor. E acabar o combustível com você estando num lugar desconhecido, no qual não queria estar, nada mais é do que chegar no final da vida e não ter sido feliz. Ah, os postos pelo caminho? Bom, esses representam as pessoas que de fato podem te ajudar. E como é que você faz para diferenciar quem pode te ajudar de quem não pode? É fácil. Pare de perguntar aleatoriamente para qualquer um e comece a perguntar somente para quem já chegou lá. Por hoje é isso. Que você tenha uma próxima semana em que você mude o que está plantando para melhorar a sua colheita, que você seja imune ao inconsciente coletivo por despertar sua própria consciência e vencer o seu único inimigo, que você finalmente, o quanto antes, ligue o GPS independente da taxa. Um forte abraço, fique com Deus, afetuosamente.